Agora a gente vai falar sobre intestino. E aí, minha gente? Como que tá seu intestino? Anda aí no banheiro certinho, bebendo bastante água? Será? Pera que a gente vai falar sobre isso. Então, ó, me diz uma coisa. Você se preocupa com a saúde do seu intestino? Sabia que ele desempenha um papel importantíssimo no funcionamento do sistema imunológico, além de manter uma comunicação constante com o nosso cérebro e influenciando desde o nosso humor até a qualidade de vida. Abi, você já ouviu a expressão enfesada? Com certeza. E todas nós sabemos o que é isso, né, minha gente? É horrível quando a gente fica com a barriga desse tamanho, inflamada, querendo ir ao banheiro. O mau humor vem com certeza. Enquanto isso, muitos hábitos comuns, por exemplo, que a gente tem no dia a dia, continuam prejudicando o equilíbrio da microbiota intestinal. E aí surge a pergunta: como saber se o meu intestino está saudável e quais são os principais sinais de alerta? Quem nos ajuda a entender é a médica integrativa, a doutora Thaís Maltempe. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Beni. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Fica à vontade. Doutora, quando a gente tem falado mais sobre o intestino, isso é tão interessante, né? Porque acho que a gente tinha receio antes de falar sobre isso, né? Sim, ligava-se muito só às fezes, né? E hoje em dia tem se tornado uma coisa mais comum quando começou a se falar do segundo cérebro, né? O intestino é o segundo cérebro. Tudo que entra no nosso corpo passa por ali, né? Então é muito importante o intestino. E quando a gente sabe, então, que o nosso intestino não tá muito legal, porque o intestino eu posso dizer que ele é um dos órgãos maiores do nosso corpo? Sim, ele é o maior órgão do organismo, porque ele né? tem ali todo o caminho dele, né? Isso, são mais de 5 metros só do intestino fino. Sim. Então, é bastante coisa e quando você abre o intestino, ele vai aumentando ainda mais, é bastante coisa. Então, já que ele é tão grande, como que a gente pode saber que tem algum lugarzinho ali que não tá muito legal, o que a gente tá fazendo também não é um sinal de alerta, o que a gente tá comendo também não tá muito bacana? Como? Os principais sintomas de alerta são quando você tem algum sangramento ou uma anemia que você não sabe de onde está vindo, ou também quando tem alguma mudança. Seu intestino sempre foi solto ou preso, ou foi normal, e aí começa a mudar. Muda totalmente o seu intestino. Ou quando uma diarreia que dura muito tempo, ou se você é muito constipado, mesmo tendo uma dieta adequada, o intestino continua preso. Isso são sintomas importantes. Mas também tem outros. Emagrecimento, sem você estar fazendo regime, dores abdominais e não só dores, distensão também, aquela coisa de ter muitos gases, Estufamento, de estufar a barriga, má digestão, sente que a comida não desce legal, mesmo sendo uma comidinha aí normal, não é aquela coisa gordurosa. Não descer uma feijoada é uma coisa, mas não descer um arroz com feijão é outra que já deve se preocupar mesmo. E a gente fala desses sinais e parece que todo mundo fala assim, nossa, cheque. Porque vários, né? Todos nós já tivemos isso. E tem uma pergunta que todo mundo acho que já deve fazer pra você, existe então uma forma de falar assim, eu vou ao banheiro todos os dias 2 vezes. Quantas vezes eu tenho que ir ao banheiro pra dizer que o meu intestino tá ok? Isso não tem nada a ver. Não tem uma fórmula mágica, um número mágico. O importante é não fazer força para ir no banheiro. Se você está tendo que fazer força para evacuar, já é preocupante, tá? E o máximo são 4 vezes e a forma dele, a consistência. Se ele tá líquido ou um pastoso muito mole, também é preocupante. A cor, se tem uma cor mais escura, preto, puxado por uma borra de café, ou se tem um vermelho do sangue, tá? Também são preocupantes. Olha, tô aqui, né, pensando na vida. A gente fica tentando lembrar, né, de qual foi a última vez que a gente foi no banheiro. Então, quais são as principais doenças causadas ali no nosso intestino? A principal é o câncer de intestino e é o segundo principal câncer no país. Na mulher, o primeiro é o de mama, no homem é o de próstata e seguido os dois é o câncer de intestino. E ele se tornou tão comum por causa dos hábitos alimentares.
alimentos ultraprocessados, cheios de corantes, conservantes, aumentam o risco de câncer de intestino. Então, é a principal doença do intestino. Mas também tem as gastrites, que são muito prevalentes, principalmente o que o pessoal chama de gastrite nervosa, né? Que não é causada pela bactéria, mas sim pelos hábitos alimentares e pelo excesso do hormônio do estresse, o cortisol, que acaba aumentando a acidez do estômago e prejudicando ali a digestão. E também a hemorroida, né? Que é tão comum, principalmente em quem tem o intestino muito preso ou muito solto, acaba tendo uma má circulação da região do ânus e vai dilatando aquelas veinhas como se fossem varizes no ânus. Doutora, a gente tem falado muito sobre disbiose e eu queria que você explicasse um pouquinho o que ela realmente é. E tá muito comum, todo mundo quer ir comprar probiótico, né? Porque vai tratar a disbiose. E não é bem assim. Até porque os probióticos, ele tem várias famílias, várias cepas diferentes. Então, não é o mesmo que vai dar para todo mundo, ou se você juntar todos e tomar, que vai dar certo. É igual família grande, junta todo mundo, sai briga. Então, não pode misturar. E a disbiose nada mais é que um desequilíbrio da microbiota, das bactérias que vivem no intestino. A gente tem uma colonização por bactérias que predominam as bactérias boas. Quando acontece um desbalanço, uma desregulação, as ruins começam a predominar e elas acabam matando as bactérias boas. E essas bactérias ruins, elas fermentam mais, causam mais gases e elas também vão fazendo o intestino vazado, que a gente chama. Ela vai deixando mais poroso o intestino para passar toxinas, parasitas e absorve menos vitaminas e minerais. E isso que é a disbiose, essa desregulação da microbiota intestinal. E o tratamento nem sempre é o probiótico. O probiótico seriam as bactérias boas, mas são várias famílias de bactérias boas e cada uma para um tipo específico. Algumas são para melhorar a imunidade, outras são para a disbiose mesmo, outras são para melhorar a flora, principalmente aí flora vaginal, que dá mulheres que têm uma alteração, tem muita candidíase de repetição, infecção urinária de repetição. Então, cada uma vai para um tipo específico. Doutora, síndrome do intestino irritável, né? E como que as pessoas também conseguem identificar? Então, antigamente, ela era muito mais comum porque a gente desconhecia, por exemplo, a disbiose, o supercrescimento bacteriano, o supercrescimento fúngico, que hoje em dia a gente já consegue diagnosticar melhor. Então, se tinha muito mais diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Por quê? O que é a síndrome do intestino irritável? É quando tem dor, desconforto, alteração do hábito intestinal e não se acha nenhum problema causando aquilo. E antigamente a gente não pesquisava intolerâncias alimentares, como intolerância ao glúten, à lactose, e acabava a pessoa ficando com aquele diagnóstico de síndrome do intestino irritável e nem sempre respondia aos remédios que tratam a síndrome do intestino irritável. E a síndrome do intestino irritável é quando você não tem uma alteração, a sua microbiota está normal, o seu intestino está normal, não tem nenhuma lesão, nenhuma inflamação, mas você tem aqueles sintomas causados pela alteração nos nervos do intestino. Então, é como uma alteração nos nervos mesmo do intestino que vão causar uma sensibilidade maior, tanto a distensão quanto a alimentação. Qualquer coisa vai distender mais, ele vai sentir mais e vai ter a dor, o desconforto. E doutora, para a gente começar a fazer um tratamento, é necessário fazer uma desparasitação? Porque a gente fica pensando o seguinte, a gente estava falando sobre isso, né? Até de absorção. Nem sempre é o que você come, é o que o corpo absorve. Mas se o intestino está inflamado, de repente ele não vai absorver nem o probiótico, por exemplo. Isso é necessário? Isso é correto? Como que funciona? Não é correto fazer essa desparasitação à toa, tá? Até porque você pode
alterar uma flora que está normal, fazendo essa desparasitização. Então, o importante é pesquisar o que realmente acontece. Se tiver parasitas, aí a gente faz a desparasitização. Se não, não tem o porquê fazer. Tá? Em criança a gente faz bastante, uma vez por ano pelo menos, porque toda hora tá pondo a mão na boca. Quando vai pra praia também, acaba tendo contaminação da água, então é legal. Mas fazer porque você não está tá tendo algum sintoma, não tá legal, fazer a desparasitização achando que vai resolver pode ser até pior, porque você pode mascarar alguma coisa muito pior e prorrogar o diagnóstico de uma doença que, às vezes, achando que é só a desparasitização, pode dar uma mascarada e interromper o diagnóstico. Doutora, você falou da questão do consumo dos ultraprocessados. Essas doenças, de maneira geral, podem ser evitadas com os nossos hábitos do dia a dia, com a questão de dormir bem, da alimentação, do exercício, que é aquele combo que a gente fala que serve para um tudão? Sim. E muito. É a solução mais barata. Beber água, tá? Hoje, o que eu mais tenho no consultório é falta de água. O pessoal acha que, não, eu bebo bastante, 1 litro. E acha que tá arrasando com 1 litro de água. Já que não é 1 litro? É 30 ml por quilo. Então, geralmente, de 2,5 a 3,5 litros por dia. Tá. Quem tem mais constipação pode beber até um pouco mais, tá? E a água é super importante para limpar mesmo, para fazer essa limpeza diária do organismo. O sono, um sono adequado para fazer o backup mesmo, para dar aquele tempo para o organismo se regenerar, tá? É muito importante. Controle de estresse. O estresse, ele aumenta o hormônio que é o cortisol. E o cortisol alto, ele vai aumentar a acidez gástrica, vai diminuir a peristalse, então vai tornar a digestão mais lenta e vai causando uma série de problemas que vão se acumulando. E atividade física. A atividade física é super importante. Um corpo em movimento tende a se manter em movimento. Então, até para o intestino funcionar melhor, tá sempre fazendo atividade física é muito importante. Para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Nossa, pra tudo. E a gente fica escutando, a gente fica pensando, como você disse, a sua pergunta me pegou. Isso da gente falar, nossa, mas isso tem a ver comigo, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo lá, meu intestino já não é muito legal, né? Dá uma certa, assim, pega na nossa consciência. Exatamente. E é bom a gente se avaliar, Sim. né? Porque a gente se entende. É só a gente olhar no espelho sabe, que a gente né? se entende. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Obrigada, Biane. Obrigada, Gabi, por me receberem. Obrigada, doutora. Os contatos dela estão aparecendo aí na sua tela, né? Então, se você tiver dúvidas, pode falar com ela.